Bom, pessoal, tudo certo? Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria saber quais são os cursos que estão aqui. O pessoal presente, por favor. Oi? Engenharia Química? Todo mundo? ADM. Oi? Pedagogia, Direito, RH, o que mais? Engenharia de Produção. Quem é Ciência da Computação? Ah, legal, a galera do fundão. Beleza. Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela presença, para vocês que estão aqui de manhã, bem bacana falar um pouco com vocês. O tema da apresentação que eu vou fazer aqui hoje é sobre tecnologia e carreira, e não carreira na tecnologia, ok? Mas como que a gente pode utilizar aí as tecnologias para criarmos oportunidades para nós mesmos ao longo da nossa trajetória. E eu queria começar essa apresentação falando um pouquinho, né? O que vocês falariam para o menino que nasceu numa grande cidade chamada Piranguçu, que fica ao sul de Minas, de aproximadamente 5 mil habitantes, e que nasceu, cresceu e morou na roça até os seus 19 anos, e que tinha, né, aí, ao longo da sua vida, um jantar à luz de vela, que era uma coisa completamente familiar para ele. Afinal de contas, esse menino, ele morou numa casa sem energia elétrica por aproximadamente 4 anos. Bom, eu estou falando desse menino que sou eu, e meu nome é Renato Xavier de Lima, eu sou fundador da Epicentro Digital, uma escola voltada à educação digital para adultos, aqui em Jundiaí. Também trabalho como consultoria, gosto de temas como transformação digital, novas tecnologias e assim por diante. E nessa palestra, nessa apresentação, eu não me considero um palestrante, gosto, né, de me posicionar mais como professor, um educador, do que como palestrante. Eu vou falar um pouquinho sobre como essa minha trajetória foi realizada utilizando alguns pontos voltados para a tecnologia em si, como a tecnologia me possibilitou conquistar algumas coisas que eu jamais imaginaria que seria possível. E tudo isso começou, na verdade, com alguns sonhos que eu tinha desde criança. E esses sonhos, né, eles estavam sempre relacionados a uma imagem muito simples e que eu acho que todo mundo já percebeu, que é essa imagem aqui. Estava eu lá, muitas vezes, na roça, junto com meu pai, e eu olhava para o céu, via o avião passando assim no céu, e eu ficava imaginando aquilo na minha cabeça, né? Para onde está indo aquele avião? Deve ser muito legal estar dentro daquele avião com outras pessoas indo para algum lugar do mundo. E eu não tinha ideia para onde, né? Até então. Até que um dia, assistindo, né? Aí eu já tinha energia elétrica em casa, eu estava assistindo televisão, e eu vi uma série de reportagens, especificamente no Jornal Nacional, falando sobre o futuro, né, dos computadores. E naquela ocasião, eu descobri um local chamado Vale do Silício. Quem aqui já ouviu falar do Vale do Silício? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas. Então, legal. O Vale do Silício compreende lá uma região onde fica uma cidade bastante conhecida, chamada São Francisco. E essa cidade é conhecida, né, a região toda como a Meca da inovação. Então, só para a gente localizar melhor aqui, o Vale do Silício ele estende nessa região, que é realmente um vale, que compreende o sul de São Francisco e o norte de San José, que são 2 cidades grandes. E tem várias cidadezinhas ali naquele meio, onde fica grandes empresas, como Facebook, Google, Instagram, hoje em dia, né, que são essas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E essas empresas elas estão concentradas aqui. E aquilo acabou se tornando meu grande sonho, de visitar aquela região. De onde isso surgiu, né? Não sei, até hoje eu me pergunto, porque para quem nasceu na roça, morou na roça até os 19 anos, não tinha internet e viu algo na televisão, aquilo me despertou bastante. E o mais interessante disso tudo é que, assim, foi o processo para que eu conseguisse, né, desenvolver algumas coisas e para que eu tentasse buscar esse meu sonho, que seria conhecer aquela região, a região que a gente considera hoje uma das mais inovadoras do planeta. E isso tudo exigia muita execução. Hoje se fala muito em sonhos, né? E a gente acaba deixando os sonhos de lado, muitas vezes porque a gente pensa, pô, sonho é só coisa de criança, né? Mas se a gente parar e conversar um a um com alguém, a gente começa a perceber que aquela pessoa ela pode ter algum tipo de sonho. E isso é interessante a gente parar às vezes e refletir sobre. Bom, estava lá eu então com aquele sonho, né, de um dia ter a condição suficiente para
ir para algum lugar, e esse lugar em específico seria o Vale do Silício, que eu tanto fiquei apreciando, né, aquela região. Comecei nas ocasiões que eu tinha de contato com a internet na época, eu sempre procurava saber um pouquinho sobre aquele lugar. E para, né, como qualquer outro jovem, para iniciar essa carreira, fui para o Senai, comecei um curso de aprendizagem industrial e mecânica geral na ocasião, achando que aquilo me levaria próximo do Vale do Silício, só que, na verdade, eu descobri que não. No entanto, é que hoje eu nem coloco no meu currículo que eu fiz aquele curso, porque, enfim, eu fiz o curso, mas foi completamente inútil para mim até então. Voltei para o Senai, falei, bom, acho que eu tenho que fazer alguma coisa que realmente me aproxime dos computadores. Foi quando eu fiz um curso técnico de eletrônica, e foi bem legal nesse curso, que aí começa... Tem um ponto, né, que o Steve Jobs fala sempre, que é assim, a gente só consegue ligar os pontos mais para o futuro. A gente começa a olhar o passado e começa a perceber o quanto aquilo realmente te moldou para o presente, né? E desse curso do Senai de Eletrônica, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, assim, eu não tinha as melhores notas, mas eu fui considerado o melhor aluno da turma, justamente pelo esforço aplicado em querer aprender. Então, a minha curva de aprendizado ao longo do processo, ela foi bem mais relevante do que os meus pares, né? Do que o pessoal que estudava comigo. E isso foi bastante apreciado pelos professores, que me deu o título de honra ao mérito como aluno destaque. E quando eu recebi aquilo me despertou. Eu falei, poxa, às vezes a gente não precisa ser o melhor em notas, nós temos que ser os melhores em comportamento. E isso muda tudo, muda a regra do jogo, principalmente no mundo que a gente está, onde todo mundo que está aqui nessa sala, a gente não sabe, mas daqui 2, 4, 8 anos, pode estar aqui a menina de RH contratando cara a cara com alguma outra pessoa que está aqui dentro dessa sala. A gente pensa que o mundo é grande, né? Mas a gente sempre fala, poxa, o mundo realmente é pequeno devido a essas possibilidades. Então, fazendo o curso, né, de eletrônica, isso me expandiu um pouco mais a mente, e uma das minhas saídas foi deixar a cidadezinha de Piranguçu e vir para Jundiaí para buscar novos horizontes e tentar alcançar aqueles meus objetivos de vida que até então não estavam muito claros. Fato é que, então, quando eu me mudei, né, eu tinha contato com a internet 24 horas em casa. Aí vocês podem imaginar como eu me sentia com a internet em casa pela primeira vez. Foi, assim, realmente fenomenal ter disponibilidade de 24 horas de internet. Acredite, em 2009, morei na casa do meu irmão, ainda era internet de escada, depois que eu fiquei lá infernizando a vida dele para ele fazer a contratação de pelo menos uma que a gente chama de banda larga, mas não é tão larga assim. E mais uma vez, ter internet em casa, essa disponibilidade da informação nas minhas mãos mudou a regra do jogo. Mas, como qualquer outro jovem, eu precisava trabalhar. E o meu primeiro emprego na cidade foi no Extra Jundiaí, daqui da Ferroviários, onde eu fiquei quase um ano trabalhando como repositor de gôndola e também na área de atendimento ao cliente. E eu gosto muito de falar nesse ponto. Às vezes nós subestimamos o nosso primeiro emprego ou aquilo que a gente consideraria um subemprego, mas foi tão importante esse emprego para mim que, sem ele, provavelmente eu jamais estaria aqui na frente. Foi um momento que eu utilizei, eu fiz desse emprego, que tecnicamente não tinha um salário bom, era super pesado, mas eu fiz dele a melhor oportunidade para eu me desenvolver como pessoa, principalmente para falar com outras pessoas, porque eu tinha que atender cliente o tempo todo. E atender cliente, para mim, era uma dificuldade extrema. Falar em público, pior ainda. E é claro que, assim, à medida que a gente vai falando em público, a gente vai melhorando, vai perdendo a vergonha, mas continua sendo difícil. A cada apresentação que a gente tem que fazer em público, né, principalmente nós que estamos na faculdade, a gente tem que sempre apresentar um trabalho ou algo assim. Então, é aproveitar essas oportunidades, e foi o que eu fiz. Bom, estava no Extra, né, e estudando em casa pela internet também. Eu fiz o ensino médio, fiz um pouco de cursinho numa escola na Universidade Federal de Itajubá, que era um cursinho de assistência social, digamos assim, mas eu precisava ainda de um pouco mais de subsídio. Foi quando eu estudei pela internet, né, aqui por um período, fazendo várias provas e tal, consegui entrar na FATEC, e nesse meio tempo que eu entrei na FATEC, me formei em Gestão de Tecnologia da Informação lá, em 2012, mas logo quando eu entrei eu estava em busca, né, do meu primeiro estágio. Então, foi quando eu consegui o meu estágio na Eli Queiroz. Talvez alguns de vocês aqui conheçam, uma indústria química aqui de Várzea Paulista. E para mim, assim, sair do Extra e ir para esse estágio foi uma das coisas mais gratificantes que me aconteceu.
Quando eu entrei, eu lembro do primeiro dia que eu pisei na sala de tecnologia lá de informática, e assim, eu vi aquele ambiente de trabalho completamente diferente daquilo que eu imaginava. Eu falei, bom, é o início de um sonho sendo realizado. Estava lá há 4 meses, mas assim, estágio, né, o salário, quer dizer, aqui, a bolsa que a gente recebe não é muito alta, e aquele meu sonho lá de trás, de ir para um novo país, visitar principalmente o Vale do Silício, ele continuava. Então, a minha alternativa foi, né, prestar um concurso público. Na verdade, esse concurso público eu prestei antes de sair do Extra, porque eu queria já conseguir, de repente, um trabalho com um salário melhor. Prestei o concurso público, consegui passar lá na Prefeitura de Louveira, e com 4 meses de estágio, estava aguardando a resposta do concurso. Cheguei em casa, recebi uma cartinha dizendo que eu tinha sido aprovado, que era para eu assumir o cargo. Com dor no coração, muita dor no coração, eu saí do estágio e fui para o universo público, onde eu fiquei 1 ano trabalhando com educação para educação infantil, mas eu era monitor de informática numa escola com a criançadinha de 4, 5 anos no máximo. O que também foi uma experiência muito legal. Eu fiz daquilo uma oportunidade de eu aprender um pouco mais de educação, conversando com as professoras, principalmente voltado para pedagogia, né, educação para criança. E hoje eu estou trabalhando com andragogia, na verdade, que é educação para adulto, o que muda radicalmente, eu diria assim. Tem alguns conceitos bem semelhantes, mas a andragogia ela tem algumas vertentes que são próprias, né, para o nosso aprendizado de adultos. 1 ano trabalhando na escola de educação, né, lá em Louveira. Eis que eu recebo no LinkedIn uma mensagem da coordenadora de RH, da Eli Queiroz, me pedindo para eu comparecer lá. E quando eu compareci, né, eu entendi que eles estavam me chamando de volta, mas para um cargo efetivo na Eli Queiroz. Bom, não pensei 2 vezes, pedi exoneração do concurso público, voltei para a Eli Queiroz, continuei trabalhando na área de TI, mas dessa vez como efetivo, e foi aí que aquele meu plano, eu pensei melhor, falei, agora é o momento de realizar. Estava ganhando uma graninha um pouco melhor, eu falei, vou me privar de várias coisas, mas eu vou concluir aquele meu sonho, que era ir para algum lugar, e desse lugar seria o Vale do Silício, né? Bom, lembra aquele céu azul? Depois de praticamente 1 ano, né, fiz todo o processo, tirei passaporte, visto, fiz tudo que eu podia fazer, e lá estava eu, né, olhando para o céu azul, vendo os aviões passar, só que em um determinado momento, dentro do avião, eu olhando para baixo, e aquilo para mim foi a realização de um sonho, que eu jamais imaginaria que seria possível. E essa realização de sonho, né, me permitiu conhecer algumas empresas nessa primeira vez que eu fui, que foi em 2013, graças assim, a uma série que eu vou falar um pouco mais adiante, a uma série de estratégias que a gente vai começando a conhecer, e principalmente no conhecimento de pessoas, me possibilitou conhecer o campus da NASA, a Singularity University, campus do Google, que eram coisas até então sonhadas, dentro do próprio LinkedIn, bater um papo com os profissionais, aqui tem dentro lá da Singularity University, a Autodesk e diversas outras empresas. Aquela experiência me abriu muito a mente. Foram 4 semanas bastante intensas, onde eu estava estudando inglês e visitando essas empresas na medida do possível, e me abriu muito a mente para um universo extremamente novo, assim, que eu também não tinha conhecimento. E isso foi muito legal, porque quando eu voltei, né, depois dessas 4 semanas, eu criei uma série de iniciativas que pôde me dar alguns destaques, principalmente aqui na cidade. Uma delas foi, não sei se vocês já conheceram ou usaram, está descontinuado agora, um aplicativo chamado Vai de Bus. Alguém já viu esse aplicativo? Então, foi um aplicativo extremamente simples que eu comecei a fazer, depois um amigo meu entrou no trabalho, e assim, foi bem legal que nós tínhamos a expectativa de 400 downloads do aplicativo aqui na cidade, quando a gente foi ver, depois de um tempo estava com mais de 40 mil downloads. E assim, aquilo me abriu diversas portas, principalmente dentro da Eli Queiroz, que eu ainda estava trabalhando lá. E isso tudo, né, me fez, assim, com essa expansão, né, da mente, digamos assim, me fez buscar novos conhecimentos. E foi então que em 2014 eu me deparei com um curso online, que eu digo que foi o melhor curso online que eu já fiz na vida, porque era um curso extremamente simples, mas eu tinha que sair da frente do computador para realizar a tarefa. Exemplo, eu tinha que gravar um juramento com o olho vendado. Então, eu tinha que memorizar o juramento, vendar o olho, pegar o celular e começar a me gravar falando aquele juramento. Eu tinha que caminhar, tirar print da tela por onde eu caminhei, enviar para eles,
uma série de atividades criativas. Eu falei, poxa, se esse curso online é show de bola, eu consegui ir do início ao fim do curso sem desistir de nada, imagina o curso presencial como deve ser. E foi aí que eu apliquei para essa mesma escola, que tinha também o curso presencial, lá nos Estados Unidos. Consegui, fiz a entrevista por Skype em inglês, meu inglês estava completamente destruído, assim, embora eu estudava bastante para ouvir, a gente acaba ouvindo, mas o problema é para falar, né? Mas enfim, dei um jeito, consegui ser aprovado, né, para a escola, acho que em virtude, inclusive, de eu ter feito o curso online, isso me ajudou, potencializou para que eles me aceitassem, e aí fui aprovado e mais uma vez, né, consegui aqui um destaque, até saiu uma página no jornal aqui do JJ falando sobre isso, só que eu estava despreparado financeiramente, mas graças a essa trajetória que eu criei dentro da própria empresa, tanto a diretoria, o meu gerente, eles aprovaram a minha ida, e o mais legal disso, quando eu falo, né, de comportamento, quando você tem um comportamento, diversas portas se abrem para você. E uma das portas que me abriu na ocasião foi assim, o curso era de aproximadamente 4 semanas, eram 7 semanas. Um mês de férias, ok, e o outro mês, o que eu ia fazer, né? Eu estava sem grana, eu precisava, obviamente, que um mês extra, e aí, o que ia acontecer? A empresa falou, não, beleza, pode ir, a gente não vai descontar nada do seu salário, e quando você voltar, beleza, tranquilo, você continua fazendo o que você fez. Resumindo, eu fui ter a experiência, foi uma mega de uma experiência, eu tenho uma palestra, uma apresentação que eu falo somente sobre a escola, sobre todas as experiências que nós tivemos lá, e isso foi bem bacana. Eu voltei e a história continua, né, dentro da empresa e tal, mas o bacana é que assim, mais uma vez, peguei o passaporte e aquele céu azul novamente se tornou realidade, e eu tive a oportunidade, mais uma vez, de ir para o Vale do Silício, onde lá, sim, 4 semanas, aproximadamente 8 semanas, foi um tempo mais que suficiente para eu conhecer outros 32 companheiros lá de escola, né, amigos de escola, e nós tivemos uma das experiências mais gratificantes. E para mim foi a maior aventura que eu já fiz na vida, porque não era uma escola convencional, é uma escola completamente inovadora do ponto de vista de utilização de recurso e de atividades. Se vocês olharem, é um simples prédio onde nós dormíamos no mesmo prédio, né? Os quartos eram divididos, 2 pessoas por quarto. Era para ser uma escola super convencional, mas as atividades elaboradas para nós fazermos eram assim sensacionais. E aquilo, mais uma vez, expandiu, né, ainda mais a minha mente. Lá na escola eu tive contato com um brasileiro que foi fazer uma palestra, e essa palestra foi super rápida, eu quase não tive contato com ele, apenas descobri a empresa que ele estava criando. E eu voltei, né, finalizou o curso, eu voltei para casa e escrevi um belo dia um artigo, hands-on.tv, que era a empresa desse brasileiro. Conheça a maior plataforma de vídeo para empreendedores do mundo. Resumo disso daqui, né, de como a tecnologia ela pode potencializar alguns pontos da nossa vida. Eu escrevi esse artigo, publiquei no Medium. Quem aí conhece a plataforma Medium? Ninguém? A plataforma Medium ela foi criada pelos mesmos criadores do Twitter, o Twitter mais famoso, só que assim, ao invés de você escrever algo de 140 caracteres, hoje é um pouquinho mais, é como se fosse um blog pessoal. E ela ficou bastante conhecida, principalmente no mundo, né, do marketing digital, publicidade, esse tipo de coisa. E eu escrevi um artigo lá. E o mais interessante é que assim, uma coisa que eu jamais imaginaria que iria acontecer comigo foi, esse artigo caiu na mão do dono dessa empresa, e aí um belo dia ele me mandou uma mensagem que queria falar comigo, entrei em contato com ele por Skype e consegui um emprego na Hands-on TV. Foi assim surreal para mim, como que um artigo escrito na internet poderia me abrir porta para uma vaga de emprego que eu não estava buscando e que, enfim, poderia, né, e assim, que eu estava trabalhando, estava super bem no meu trabalho, mas eu não tive dúvidas de sair desse trabalho para enfrentar um novo desafio, de trabalhar em casa, numa empresa completamente remota, com outras 7 pessoas espalhadas aí pelo mundo. Na ocasião, tinha o Martin nos Estados Unidos, que inclusive ele dividiu o tempo, porque ele é engenheiro da Netflix, tinha uma outra pessoa, né, lá na Europa, mas algumas pessoas aqui no Brasil.
E foi um modelo de trabalho completamente diferente, assim, que eu não tinha tido até então uma oportunidade de trabalhar dessa forma. Confesso que foi bastante difícil, porque se trabalhar próximo das pessoas já é difícil, imagina trabalhar completamente remoto. A comunicação tem que fluir muito bem para não ter desentendimento. Mas foi uma experiência muito bacana, e principalmente quando aquele mesmo céu azul voltou, né, a aparecer para mim, só que dessa vez de uma maneira um pouco diferente. Estava eu, então, em 2016, voltando para o Vale do Silício, mas dessa vez a trabalho, onde nós ficamos lá num programa de imersão com mais 8 empresas que foram selecionadas por um programa que nós realizamos na Europa. Elas foram selecionadas e ganharam, né, uma viagem com tudo pago para os Estados Unidos para fazer essa semana de imersão lá. E assim, nessa semana de imersão, nós tivemos a oportunidade de bater um papo com pessoas de várias empresas e conhecer diversas outras. E isso foi muito legal, porque mais uma vez eu comecei a refletir, poxa, como que a internet possibilita essa série de coisas para nós. Então, assim, quando eu fui contratado, né, para trabalhar na Hands-On, eu comecei a perceber os motivos. O Rodrigo, ele não me contratou simplesmente pelo fato de eu ter escrito aquele artigo. O artigo foi, óbvio, ali o ápice. Mas ele fez uma análise de todas as minhas outras redes sociais. Então ele começou a ver tudo que eu publicava, as coisas que eu postava, os eventos que eu participava, porque eu tenho já esse hábito de fazer isso, de compartilhar conhecimento com outras pessoas. Os eventos que eu estou, eu sempre escrevo lá alguma coisinha para contar, né, como que está indo, porque eu gosto de compartilhar informação. E isso foi extremamente importante. E também, voltando um pouco à fita, na Liqueirosa, as oportunidades que principalmente lá o meu gerente me dava, estava relacionado muito ao que eu fazia fora da empresa, não necessariamente dentro da empresa. No entanto, é que um dia ele me falou, Renato, olha, a gente está pensando, né, numa nova oportunidade para você aqui dentro, porque a gente percebe que dentro da empresa você não fica esperando, na verdade, pela empresa te pagar curso, pela empresa te pagar isso, aquilo outro, todos os benefícios que todo mundo espera. Você corre atrás e você faz aquilo porque você gosta. E aí é o interesse real que você tem. Eu falei, poxa, muito obrigado. E é realmente isso, mais uma vez, comportamento aliado à tecnologia. E como a gente pode utilizar a tecnologia para a gente criar essas nossas oportunidades. E dentro de toda essa bagagem, né, que eu fui acumulando nessas idas e vindas lá para o Vale do Silício, eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero importantes, tanto do ponto de vista comportamental, como também algumas tecnologias. E a primeira delas é o seguinte, sonhos, voltando lá atrás. Eu tinha um sonho, esse sonho nunca saiu da minha cabeça, de conhecer, né, novas regiões, principalmente na época o Vale do Silício já está realizado, agora tem outros. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui gostaria de compartilhar um sonho? Agora. Por que ficamos tão receosos em compartilhar um sonho? Alguém tem um sonho para compartilhar? Ninguém? É um ponto interessante isso. A nossa cultura não permite que a gente fale, pô, sonho, por que vocês não estão compartilhando o sonho? Quando eu compartilhei meu sonho que eu queria ir para o Vale do Silício, só que eu queria ter uma experiência diferente, eu cheguei numa pessoa que eu conhecia e que tinha uma influência lá, e eu falei, poxa, eu queria ir lá para o Vale do Silício, eu vou, na verdade, vou fazer um curso de inglês, só que eu queria ter uma experiência diferente. Ela falou, é para já. Na mesma semana, 2 pessoas ganharam uma bolsa de uma faculdade lá de São Paulo, elas vão estar lá e eu te coloco no meio dessa jogada e você vai fazer o passeio com todos eles. Se eu não tivesse falado, ela nunca ia saber e eu não teria essa experiência. E se vocês não compartilham com pessoas próximas, tem que perder essa vergonha. Exatamente. Eu tenho pessoas que eu conheço que pode proporcionar esse tipo de experiência lá, assim que você tem que pagar por alguns programas de imersão que são extremamente caros. E você pode ter uma experiência bem semelhante. E é esse tipo de coisa. A gente fica receoso, né? Poxa, meu sonho é ridículo. Não, é seu sonho. E aí? Qual o problema? Não tem problema algum. Eu tive uma experiência assim, foi com um amigo que eu queria conhecer Brasília e aí eu ganhei a viagem, a hospedagem, gastei R$20, estava desempregado. Olha que legal. Então, e eu não estou falando de sonho grande, o meu sonho aqui, na ocasião, era conhecer os Estados Unidos, o Vale do Silício, mas eu tenho vários sonhos pequenos de conhecer outra cidade,
alguns outros pontos e você não sabe. Às vezes não é nem aquele grande sonho, mas é uma coisa que você quer fazer, mesmo que pequena. E a gente não dá valor nisso, ou a vida passa e você não realiza, sendo que teria outras pessoas que poderiam te ajudar a concretizar isso. E por que não, né? Compartilhar. E essa parede representa exatamente isso. No primeiro dia de aula lá na Draper, em 2014, nosso papel era escrever 101 sonhos que a gente queria realizar. E essa listinha foi feita. Eu já tinha feito essa lista antes. E um dos sonhos, né, era ir fazer o curso presencial. Aí eu risquei e substituí. Mas, no geral, é um exercício bem bacana para a gente fazer. Escrever pelo menos 100 coisas que a gente quer fazer antes de morrer. Senão a vida passa e todas essas oportunidades, experiências que a gente poderia ter, vai por água abaixo. E detalhe, a gente fica às vezes esperando por recurso financeiro, precisa disso, precisa daquilo, e a gente não olha naquilo que a gente já tem. Que a gente tem o nosso conhecimento, nós temos a nossa rede de contatos, e temos aí ainda as nossas perdas acessíveis. O que eu posso perder que ainda é acessível para mim? Entendeu? Se a gente não mudar esse nosso modelo mental e começar a pensar de uma forma diferente, nós vamos ficar estagnados para sempre naquilo que a gente está fazendo. Então é importante a gente ter esse olhar um pouco mais abrangente de algumas situações. E um outro ponto, né? Putz, isso daqui é matador. Ferra com a vida de todo mundo, inglês. Tá, sou expert em inglês? Não. Fui na cara e na coragem. Fui bem claro, no primeiro dia tinha que fazer uma apresentação em inglês. Falei, putz, meu inglês está bem enferrujado. O que eu fiz? Sem medo algum, cheguei lá na frente, falei, ó, meu nome é tal, que é essas frases básicas a gente sabe falar, né, geralmente. Se não sabe, vou dar umas dicas. E eu falei, ó, gente, meu inglês está péssimo, e por favor não contem piadas que eu não vou entender. Porque assim, tem uma cultura, né? Tipo, se um americano chegar aqui e você contar piada na nossa língua, eles não vão entender nada. E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, tinha aí você começa a descobrir que você não é o único que está ferrado com o inglês. Tem outros de outros cantos do país que fizeram o mínimo lá para passar na entrevista, e aí você acaba juntando a sua tribo, né? Daqueles que mal falam inglês, porque aí você fica rindo da piada, só que é por você não entender a piada. E foi isso que aconteceu. Com outro, o Donald, ele é da China, e ele falou, Renato, meu inglês também está bem ruim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, beleza, tamo junto. E aí a galera ficava contando piada, e eu com ele assim, um olhando para a cara do outro, tipo, o que eles estão falando, né? Não conseguimos entender até hoje. Você fala, Renato, conta uma piada em inglês, eu não vou saber. Mas deu uma cara a tapa, fomos lá, tinha uma série de apresentações que tinha que fazer. No último dia de aula, tinha que apresentar a empresa, né, que a gente vai com esse intuito de criar o que a gente chama de startup, né, essas empresas nascentes de base digital. E aí foi a prova de fogo, que aí eu tive que realmente saber fazer a apresentação, mas foi meio que uma memorização, um treino constante. Fiz a apresentação, aí qual que era a surpresa depois? Tinha perguntas, aí as perguntas não tem como você ensaiar a resposta, né, porque você não sabe qual é a pergunta. Aí ferrou, mas eu ainda lá dei uma enrolada, eu acho que eu consegui responder. Recebi feedback até que positivo. Mas assim, eu tinha que gravar um vídeo, que seria um vídeo institucional. Eu não consegui. Então eu tenho que falar das minhas derrotas. Tipo, não consegui gravar, eu me enrolei todo para falar. Eu falei, gente, não, chama outra pessoa para gravar, porque não vai dar. Meu inglês está bem quebrado, então não tinha o que fazer. Falei, eu teria que ficar aqui mais pelo menos uns 6 meses para eu dar conta do recado disso. Mas, no geral, eu fui e foi bem legal essa experiência do inglês. E qual foi a minha surpresa quando uma faculdade lá de São Paulo me pediu para falar sobre o aspecto pedagógico, né, dos cursos, e eu fui falar para todos os coordenadores e o dono da faculdade, e eu descobri que o dono da faculdade também não tinha inglês bacana, e por isso ele não ia para os Estados Unidos. Ele tinha tudo para ir, fazer altos cursos lá, né, principalmente grana, que facilitaria tudo, mas ele não vai por causa do inglês. Ele tem vergonha de errar, vergonha de falar. E aí, para quem tem essas dificuldades, né, e quem gosta de música, eu particularmente não sou lá muito bom para aprender inglês com música. Eu gosto de aprender inglês lendo e assistindo palestras de temas que eu gosto. Mas muita gente gosta de música e tem esse site que é o Lyrics Training, que é bem bacana. Às vezes eu paro lá e a música vai tocando, aí você tem que ouvir e tentar digitar a palavra que está falando numa lacuna. E é bem legal, porque aí você vai treinando seu ouvido. E isso é muito bacana.
Isso acaba ajudando, mas meu processo de aprendizado de inglês foi assim. Eu morava perto de Itupeva, tinha que ir para Ilqueiroz, quase 2 horas de viagem de ônibus. Aí eu ia ouvindo podcast em inglês, lendo livro, acompanhando alguma coisa todos os dias. Porque eu falei, poxa, eu vou ficar 2 horas dentro do ônibus à toa, vou tentar fazer desse momento um momento interessante para aprender alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Então, aqui está a dica de um aplicativo. Todo mundo tirou foto? Depois eu vou mandar a apresentação para vocês com os aplicativos. Outra coisa, trabalho em equipe. É muito comum a gente falar, né? Pô, tem que trabalhar em equipe e tal. Mas será que nós realmente estamos sabendo trabalhar em equipe? Não é uma tarefa fácil, a mais simples do mundo. É fácil depois que a gente entrega o resultado e fala, pô, super bacana, tal, nossa equipe fez. Mas quando você fala na equipe, você realmente estava 100% dentro da equipe? Essa foto representa um pouco isso, de um vídeo que eu vou passar mais adiante. Mas todo o curso ele foi feito em equipe. No entanto, que tinha pontuações, cada equipe tinha um nome. Do início, do primeiro dia até o último dia de aula, a cada atividade que ia sendo realizada, a equipe pontuava. Era como se fosse um jogo, né? Dentro da escola. E aqui uma ferramenta para quem busca, aí, principalmente para quem está na faculdade, que é organizar as atividades. Quem aí conhece esse aplicativo? Conhece? O Trello ele ajuda muito a fazer gestão de atividades de forma visual. Basicamente, ele usa o sistema lá do Kanban. São colunas, cada coluna tem um cartãozinho, e dentro de cada cartão você coloca uma série de informações, e aí você pode criar uma coluna do tipo para fazer, fazendo e feito. Aí você vai arrastando o cartão à medida que as tarefas vão sendo executadas. Quando eu trabalhava na Hands-On, nós utilizávamos muito, porque a equipe era remota, então a gente tinha que ter noção do desenvolvimento da plataforma. Então tinha um quadro lá que era só da equipe de desenvolvimento, e a gente sabia das atividades, ia dando feedback, ia colocando novos cartões, reportando erros de sistema. Então, assim, é um aplicativo que auxilia bastante o trabalho em equipe. Então, aquela coisa, né? Poxa, para estar em equipe tem que estar junto fisicamente? Não necessariamente. Com a internet isso muda o jogo, e você vê aí diversas outras empresas que tem o pessoal todo remoto e a empresa está crescendo, está faturando normalmente como qualquer uma outra. Voluntariado. Quem aqui faz trabalho voluntário? Ninguém? Vocês? Você? Quem gostaria de fazer trabalho voluntário? Voluntariado é uma das melhores experiências que eu estou tendo nos últimos tempos. É uma oportunidade tanto para eu desenvolver algumas habilidades, algumas competências e atitudes, né? Nosso famoso chá das competências, que até então você consegue dentro de uma empresa. E o voluntariado é mais fácil, mais acessível a primeiro momento. Isso daqui é uma foto de um trabalho voluntário, na verdade, que eu fiz, que foi uma maratona de aplicativo, desenvolvimento de aplicativo, que foi uma parceria da FIAP, uma faculdade de São Paulo, com o Google. E eu fui um dos facilitadores dessa maratona, então eu fui para as escolas públicas aqui da região, algumas, não todas, para ensinar os jovens a desenvolver aplicativos usando um sistema chamado App Inventor, que faz aplicativo para celular, depois tinha uma competição e tal. E foi bem legal, aprendi bastante com esses jovens. Depois, uma equipe em específico, a gente acabou, eu com outro amigo, né, nós contratamos a equipe para desenvolver um projeto para a gente, e até hoje a gente mantém contato. Foi graças a isso. E uma oportunidade que hoje, né, para jovens aqui de 18 a 30 anos especificamente falando, tem um Rotaract, na qual eu sou presidente atualmente, e assim, nesse momento que eu estou na presidência do Rotaract, nosso objetivo lá dentro é desenvolver a liderança dos associados através de ações sociais. Então, fazer ação social necessariamente não é o nosso fim, mas o desenvolvimento da liderança, sim, é o nosso fim, né? Por meio de ações sociais. É uma oportunidade que nós, principalmente eu como líder do grupo, como presidente, né, do clube, estou tendo de desenvolver uma série de coisas, porque você está lidando como se fosse realmente presidente de uma empresa. Você tem que lidar com feedback, com frustrações de algumas pessoas, com uma série de organização, gestão de projetos, responsabilidade em tudo, em qualquer membro da equipe, enquanto a equipe está pequena. E é uma oportunidade e tanto. Hoje eu estou aqui, o Igor, ele é o meu secretário lá. Levanta a mão aí, Igor. Quem quiser
participar, né, do clube específico de 18 a 30 anos. Acima de 30 tem um Rotary, que também não é uma coisa fechada, ele é aberto, se quiser visitar pode me falar, que é bem bacana a participação. Então, quem quiser depois saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, pode me consultar ou consultar o Igor que está aqui, que a gente vai ficar até o final. E, gente, trabalho voluntário é muito bacana, justamente pelo desenvolvimento dessas habilidades. E quando você pega um grupo de um pessoal que é uma mente mais aberta, digamos assim, seu desenvolvimento é muito mais rápido. Outro ponto, compartilhar ideias. A gente ainda tem aquele receio, vou compartilhar minha ideia e vocês vão roubar a minha ideia, vão desenvolver. Se fizerem isso é porque você, infelizmente, não teve a capacidade de desenvolver o seu projeto antes. Aí, paciência, né? Mas um dos pontos que ficou para mim muito claro lá durante todas essas experiências que eu tive, não específico no curso, aqui embora seja a foto do curso, foi isso. O quanto as pessoas estão disponíveis para compartilhar alguma coisa. E não somente ideia de projeto, mas qualquer tipo de conhecimento. Participei de uma palestra e vi isso e aquilo outro que eu acho que pode ser bom para o seu negócio ou para a sua carreira. E isso é bastante importante para nós hoje em dia. Aliás, eu utilizo muitas redes sociais para compartilhar, seja um livro que eu estou lendo, uma experiência que eu estou tendo, uma dificuldade, um questionamento. Eu não tenho todas as respostas, eu tenho um monte de perguntas também, então eu coloco na rede e vamos ver quem pode ajudar. Isso agrega bastante e a internet está aí para isso. Então, ao invés de a gente ficar lá só vendo status de WhatsApp ou, enfim, de Instagram o tempo todo, por que não parar para criar um conteúdo diferente para esse pessoal? Por que não deixar uma pergunta, uma dúvida que você tenha? Isso pode ser pode te agregar muito na sua vida. Programação. Beleza, mas eu sou de uma área que nem tem programação. Tem grandes empresas aí que estão fazendo todo mundo aprender o básico de programação, independente da área. Se é a área de RH, se é o setor jurídico, independente da área, saber o mínimo é interessante. Principalmente para te despertar com relação a como tudo isso que a gente usa, que está aqui dentro, ele é criado. E cada vez mais está ocupando o espaço, né, nas nossas vidas, está nos auxiliando. E quando eu falo em programação, uma coisa bem simples é aquele caso do Vai de Bus, que foi um aplicativo extremamente simples e que abriu a porta aí para uma série de oportunidades. Eu falei, poxa, eu fiz um aplicativo e fui dar uma entrevista na TV, saiu matérias do jornal. Foi um dos aplicativos que eu utilizei no curso para ser aprovado lá para os Estados Unidos. E foi uma coisa extremamente simples, utilizando essa ferramentinha aqui, o App Inventor. Depois do Vai de Bus, nós fizemos um outro aplicativo que era um pouquinho mais de zoeira, que é a Tina, Assistente Revoltada. É um assistente virtual que foi em 2013, né? Hoje, esses robozinhos assim, que a gente conversa estão bem mais famosos. Mas, na ocasião, foi bem legal, que a gente esperava, vai ter aí uns 1.000 downloads. A gente tirou o aplicativo gratuito do ar, né, para testar, quando já estava aí com quase 1 milhão de downloads. Só que assim, é engraçado, né? Nós tivemos 1 milhão de downloads, mas R$0 no bolso. Nós não monetizamos o aplicativo. Aí o que a gente fez? Tiramos o aplicativo gratuito do ar e colocamos para vender a $1, 99 cents, na verdade. Aí deixamos lá, porque é uma coisa passiva. Esses dias nós tiramos R$300 para cada um, assim com o aplicativo que está lá na internet. Então, deu para brincar um pouquinho. E isso ajuda, né? Você a pensar de uma nova forma, pensar numa coisa diferente que não está no nosso dia a dia. Participação de eventos também. Poxa, nós éramos extremamente incentivados, lá principalmente no curso que eu fiz nos Estados Unidos, a participar de eventos. Por quê? Porque ao participar de eventos, você conhece pessoas novas, e pessoas novas tendem a agregar ou desagregar também, dependendo da pessoa que você encontra, mas no geral agregar no seu projeto, no produto, numa carreira que você está buscando desenvolver. Isso ajuda muito. E vocês, né, que eu já vi, tem uma série de oportunidades como essa de participar de algumas atividades que a própria faculdade oferece e estar de olho, não ficar restrito somente nesse ecossistema, sair desse ecossistema. Eventualmente tem eventos acontecendo por Jundiaí toda em diversas áreas. E não simplesmente ir naqueles eventos que é somente da sua área específica. Tenta ir em alguma outra
algum outro tipo de evento, porque você encontra outras pessoas com outros dilemas, com outras perguntas, e isso pode gerar conexões futuras que você nem imagina. Networking, ainda relacionado a eventos. Em evento, eu particularmente gosto muitas vezes de ir em evento sozinho, porque aí, se eu for sozinho eu me obrigo a conhecer pelo menos uma pessoa para não ficar lá perdido no meio da multidão. Quando eu vou com um amigo, eu fico lá com um amigo, geralmente não faço nada, né? Não conheço ninguém. Aqui está um caso bem simples. Essa é uma professora de Stanford, que eu sou fã tecnicamente dela, né, falando assim, porque ela fala bastante sobre criatividade e alguns assuntos bem legais que eu gosto de inovação. Aí eu falei, poxa, eu queria conhecer essa professora. O que eu fiz? Mandei e-mail para ela. É uma coisa tão simples, usando, né, você tem um e-mail ali, você tem contato com o mundo inteiro, tem LinkedIn, assim por diante. Mandei um e-mail e falei, olha, eu vou para os Estados Unidos em tal época, eu vou te procurar lá em Stanford, eu quero bater um papo com você. E aí eu juntei aqui com esses grupinhos. Esse que é o menino que também estava com o inglês quebrado. Estava ruim. Os demais não. E esse aqui também. E, poxa, foi bem legal. Que assim, primeiro que nós chegamos na escola, tinha uma caixinha, cada quarto tinha uma caixinha com vários livros para a gente ler. E tinha um livro dela, até porque ela foi uma das palestrantes da escola, só que não na minha época. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, roubei o livro, eu falei, não, eu quero o livro autografado, que eu tenho uma pequena coleção de livros autografados. E aí eu roubei o livro, depois eu repus lá outro livro, né? E encontrei com ela, foi um bate-papo bem legal. E mais uma vez, o que proporcionou isso, né? Foi a tecnologia. Então, vamos fazer um bom uso daquilo que a gente tem em mãos. E por falar daquilo que a gente tem em mãos, falando de carreira, de eventos, hoje nada melhor do que o LinkedIn para nos abrir portas. Eu me recordo de uma ocasião, antes de eu ir para os Estados Unidos a primeira vez, que eu assisti uma matéria no Fantástico, falando sobre robôs dentro de hospitais para ficar junto com as crianças. E aí eu vi, o repórter entrevistou uma pessoa chamada Nolan Carter, e na época ele trabalhava na N-Bots, só que eu não sabia. Aí falei, bom, eu vou procurar esse cara no LinkedIn. Procurei no LinkedIn, mandei mensagem para ele, eu falei, poxa, eu vou estar aí em tal época do ano e tal. Seria bacana se eu conhecesse, eu vi sua entrevista no Fantástico e tal. Ele respondeu, não, pode vir e tal, vamos agendar a data. Resumindo, agendei a data e não consegui ir. Mas foi uma tentativa bacana. Eu falei, poxa, o LinkedIn mais uma vez abrindo portas, né? Só que eu tenho que dar o primeiro passo, ele por si só está lá. Quem aqui está no LinkedIn hoje? Bastante gente. Quem usa o LinkedIn com frequência? Pouca gente. Então vamos utilizar mais. Acho que é uma rede social bastante importante, principalmente para aprender coisas novas, criar novas conexões, solicitar novas conexões também, e é uma oportunidade tanto. Aqui vamos falar um pouquinho agora também de criatividade. E nesse ponto em específico eu gosto muito de falar. Porque a grande ideia, quando a gente fala de criatividade, é você se permitir a fazer coisas novas todas as semanas. Poxa, você vai passar uma semana inteira e não vai fazer nada diferente. Vai passar um mês todo e não vai pensar em nada diferente, seja uma melhoria dentro da empresa, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente faz, mas nós fazemos de forma automática, a gente não reflete sobre aquilo que a gente está fazendo de forma criativa, né? E aí eu faço uma pergunta aqui que eu gostaria que vocês respondessem para eu não ficar somente eu falando. O que vocês acham que pode ser a próxima i-coisa? Ou a i-coisa? Tem iPad, iPod, iPhone? Alguma ideia aí? iCar. Oi? iCar. Um carro? Um iCar? Alguma ideia? O que isso faria? É um carro conectado? Sei lá. Alguma ideia? Vamos, gente. Esse é um dos processos da criatividade, a imaginação aplicada para resolver algum tipo de problema. Alguma ideia? Nenhuma? Aumentar os conhecimentos de realidade virtual, principalmente em áreas de saúde, esse tipo de coisa, principalmente na parte de aprendizado. Legal. Muitos alunos de medicina agora estão começando a ficar disponível realidades virtuais que eles podem passar por uma experiência estressante no caso de uma cirurgia. Algo que, assim, se fosse real, 100% real, na pior das hipóteses, a pessoa poderia morrer. E nesse novo caso, na pior das hipóteses, ele só falha uma simulação e tenta novamente até
ele aprender como se cuidar em determinado tipo de situação. Isso tanto para medicina, estou utilizando muito para carro hoje em dia, teste de carro, para Fórmula 1. Basicamente hoje tudo está atrelado à realidade virtual. E também está surgindo muito a questão de inteligência artificial. Sim, principalmente nos Estados Unidos está crescendo muito. Muita gente está perdendo emprego por causa de inteligência artificial. É legal essa mudança, né? Da tecnologia entrando e substituindo alguns trabalhos. É interessante a gente observar isso. E isso seria o que? Um iHealth. Acho que já existe, né, esse aplicativo dentro do iPhone. Mas esse é o tipo de atividade, às vezes a gente pensa, nossa, que atividade besta, básica, né? Mas são essas conexões de coisas, porque criatividade, assim como matemática, portuguesa, alguns, obviamente, nascem mais criativos que outros, né? Mas é uma atividade, deveria ser uma disciplina da escola também. Por quê? Porque você aprende a ser criativo. Eu não nasci criativo. Foram algumas situações que a gente vai pensando, né? Que vai nos deixando ainda mais criativo. Existe aquele, quase que um senso comum de falar, poxa, o brasileiro é muito criativo. Se o brasileiro é muito criativo, por que é pouco inovador? Né? Por que não sai tantas inovações? Em algum momento a gente é barrado. Porque basicamente o ciclo é esse, imaginação, criatividade, inovação. Aí tem o empreendedorismo lá, que são pessoas que criam esses projetos, inspiram outros, a imaginação de outros para recomeçar o ciclo. A Tina Seelig fala muito disso no livro dela. Isso é interessante. Só que assim, parte desse princípio, que nós temos que começar a pensar em qual seria a nossa próxima coisa. Seja um método, um novo método, uma nova forma de trabalhar dentro do nosso próprio ambiente e assim por diante. E aí, né, falando em coisas, tem pessoas super talentosas que pensam em projetos que a gente jamais imaginaria. Fala, poxa, que ideia genial, né? E para isso eu trouxe aqui um desafio. Como vocês acham que a gente poderia inovar num sorvete? Alguma ideia? Oi? Um sorvete é uma ideia. É uma ideia. Que ele mantenha gelado, mas ainda não derrete e te dê uma mesma experiência. Para quem faz química, acho que é um bom desafio. Fazer um sorvete. Sorvete eu não pensei, mas na casquinha com uma borda maior para conter o líquido. Boa. Aí, ó, tá vendo? Uma excelente ideia. Por que não? Sorvete derreter. Alguma outra ideia? Mais saudável, com componentes naturais ou vitaminas. Sim. Isso talvez até já tenha, né? Algumas experiências desse ramo. E aqui o que eu trouxe, né, tá bem relacionado ao que ele falou. Um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada. Então, assim, uma sacada bem tecnicamente simples, né? Mas... E o legal de tudo isso é que se você olhar, por exemplo, do ponto de vista criativo, não é somente você fazer o produto, mas a maneira na qual você também apresenta aquele produto. Então, olha que vídeo legal. Às vezes você pode olhar, é uma sorveteria da esquina, mas investiram num vídeo super bacana para viralizar na internet. E viralizou.
Então, esse é o tipo de atividade que a gente deve sempre refletir. E uma outra atividade, que como que você jogaria um ovo do 8º andar sem quebrar o ovo? Usando o menor recurso possível. Paraquedas? Oi? Paraquedas? Convencional, bacana, uma sacolinha. Por que não? Alguma outra ideia? Esse foi um dos desafios que foi proposto a nós lá no curso, né? E surgiu um vídeo bastante interessante que gravaram com algumas ideias aí do que o pessoal fez. Vou passar para vocês. Chama Egg Drop, né? Que nós tivemos que jogar o ovo do 8º andar usando o menor recurso possível. Ficou bem interessante. Eita, acho que eu fiz algo errado aqui. Tem que jogar sem quebrar ou pode quebrar? Sem quebrar. Ele tem que chegar lá embaixo sem quebrar. Deixa eu voltar, eu apertei o botão. Nós tínhamos que pegar coisas do lixo para fazer isso. Tinha que usar... Esse perdeu o ovo. Coitado. Um saco de lixo, super simples. O ovo estava dentro do buraquinho do colchão. Esse foi muito esperto, ele jogou com uma linha, desceu a linha numa caixinha e resolveu. Esse usou o drone, o time dele perdeu porque eles usaram muito recurso. Isso era considerado muito recurso. E mesmo assim o ovo quebrou. Então assim, esse é um tipo de atividade que foi muito interessante, porque exigiu diversas habilidades ali. E... por fim, acho que foi uma das únicas atividades que a minha equipe ganhou, né? Na verdade, ao longo do processo. Mas você tinha que pensar no design do projeto e detalhe, eles te davam atividade, por exemplo, assim, às 9 horas da noite, às 8, 9 horas da noite, para você entregar no outro dia às 10, 11 da manhã. Então você tinha que passar a noite pensando naquilo. E aí você quase não dormia e aproveitava ao máximo a experiência, que era bem legal. Cansativo, porém, né? Ninguém é de ferro. Mas foi uma experiência bem bacana, voltada para a criatividade. Dentre várias outras que nós tivemos. Quem aqui já ouviu falar em Rube Goldberg Machine? Eu não trouxe o vídeo aqui, mas eu tenho na internet. É uma máquina, que a gente fala que é uma máquina para fazer uma tarefa simples de forma extremamente complicada.
Então vocês já devem ter visto algum filme, um desenho que é assim, uma bolinha que bate nos dominós, que derruba alguma outra coisa, que corta uma linha, que cai um balde, que joga na gangorra algo para cima e cai dentro de um potinho. Só que nós tivemos que fazer isso em larga escala, usando toda a estrutura da escola, aquilo que podia para fazer uma máquina daquela. E, gente, fazer um trabalho daquele demora pra caramba, assim, é muito tempo para você fazer uma reação em cadeia para fazer uma coisa bem simples. E eu acho que um dos aspectos dessas atividades era assim, né? Até no juramento, eu vou falhar, até a hora que eu conseguir acertar. Então é um pouco de resiliência, eu trabalho com essa resiliência em cada um. O trabalho de escassez também, quando nós somos submetidos a esse tipo de atividade, a gente está trabalhando com escassez. Eu não tenho recurso, o que eu vou fazer com o recurso que eu tenho? E aqui tem uma frase, né, da Universidade de Stanford que eu falo, que fala uma coisa bem bacana que eu gosto, que os empreendedores fazem muito mais do que imaginam com muito menos do que parece possível. Assim. Então, a gente tem essa capacidade, sim, de fazer coisas com recurso que às vezes a gente nem imaginava. Fala, poxa, como que eu consegui fazer isso sem ter o recurso necessário? E todo o tempo nós éramos instigados a isso. E claro, ter também um pensamento exponencial, que a gente fala que é você, a gente é condicionado a pensar linearmente. Se eu trouxesse aqui uma apresentação cheia de bullet points, né, de pontinho, eu estaria fazendo que vocês pensassem de forma extremamente linear e padrão. A ideia é tentar tirar, né, no dia a dia esse aspecto convencional e a gente pensar em como as tecnologias crescem exponencialmente e como que a gente pode alavancar isso e usar isso ao nosso favor. Só que tudo isso, né, sem perder a simplicidade das coisas, e aqui tem uma das frases que eu gosto bastante, que é a simplicidade é a última forma de sofisticação. Para a gente fazer uma coisa simples, às vezes não é tão simples assim. Mas quando a gente atinge o estado da arte disso, você percebe, poxa, quanto de valor isso gera. Um exemplo que eu sempre dou é do VideBuzz, o aplicativo. Para quem é desenvolvedor, de verdade, vai olhar aquilo e falar, nossa, que porcaria de aplicativo que vocês fizeram. Só que tem muitos desenvolvedores que fazem os aplicativos e não têm o mesmo resultado em downloads, em número de comentários, em pessoas utilizando de uma coisa que a gente fez de forma extremamente simples. E aí que tá, é útil para as pessoas? Se aí você, por mais simples que for, vai ainda ganhar uma certa relevância. E quando a gente fala de pensamento exponencial, temos que ter entendimento de que estamos falando também de tecnologias exponenciais. E é importante a gente pensar nisso, afinal de contas, né, 20 anos depois, tudo isso aqui cabe no nosso bolso. Aí você imagina, né, uma movimentação da tecnologia interessante. E o que o nosso amigo ali falou, poxa, tá tirando uma série de empregos, sim, está tirando uma série de empregos, e na outra ponta está criando uma série de empregos que tem várias matérias falando aí, poxa, tem empregos que ainda não existem, a gente nem sabe qual vai ser. Quem aqui imaginaria que iríamos ter youtubers, né, ganhando muita grana? O Whindersson Nunes que eu diga, com o jatinho dele. Então, e assim, internet, né? E a internet está popularizando cada vez mais pessoas, está dando voz para pessoas. E assim, você vai falar, poxa, mas eu quero ficar famoso e tal. Não, começa simples, começa local. Quem seria a minha comunidade local que eu poderia impactar? Então começa fazendo trabalho com essas pessoas locais, porque quanto mais acesso nós tivermos, vai se invertendo essa curva. Você vai tendo a sua disponibilidade local, porque embora a internet permita que você alcance níveis assim do mundo, né, existe essa questão de fragmentação. Imagina, nessa sala, se tiver uma pessoa que alcance todo mundo aqui, e aí o pessoal vai ganhando, né, cada vez mais credibilidade, influência, e aí outras pessoas vão ganhando influência, elas vão querendo a mesma atenção desse pessoal que está aqui. Então você vai ter que se preocupar muito com essa fragmentação da internet, de muita gente sendo influente, só que elas são influentes em alguns nichos específicos. E quando a gente fala dessas tecnologias, estamos falando de robôs industriais. Aqui é uma fábrica, né, onde tem diversos braços mecânicos fazendo isso. Tive a oportunidade de visitar a Tesla, eu nunca tinha entrado numa empresa antes de automotiva, e eu fiquei surpreso com
com tudo aquilo, que é basicamente tudo aquilo, os robôs construindo carros. Eu falei, gente, imagina, era para ter milhões de operários ali fazendo esse trabalho, mas não, são máquinas que não têm férias, não tem 13º, não tem CLT, não tem nada. Elas estão lá fazendo um trabalho de pessoas. Deixa eu voltar aqui, que era para ter um vídeo. Vamos lá. Aqui é o exemplo de uma maquininha, né? Uma empresa chamada Cafex, que criou esse braço que serve café. Bem simples, mas ao invés de você ficar guardando o atendente, a própria máquina, ela serve o café para você. Café, simples, né? Aqui é o Baxter. Teve uma matéria no Fantástico que não sei se alguém viu, faz um tempinho já, que eles estavam programando esse robô para fazer as atividades dentro da cozinha. Então ele fazia a comida. Basicamente você segura no braço dele, faz a atividade a primeira vez, aí ele já gravou aquilo na memória, aí ele repete os movimentos com uma precisão, assim, se o negócio estiver um pouquinho deslocado, ele vai conseguir localizar. Imagina esse robô daqui 10 anos, levando em consideração o desenvolvimento exponencial, né? Provavelmente ele vai estar muito mais sofisticado, muito mais rápido para executar essas tarefas. E aí, qual? Já tá bêbado, né? Os braços descontrolados. Essa empresa, a Boston Dynamics, eu acho assim, show de bola o que eles fazem. Eu falo, caramba, que mundo vivemos, né? A ponto deles criarem robôs assim, com uma série de sensores que viabilizam diversos movimentos de equilíbrio e assim por diante. Eles têm vários videozinhos famosos na internet. Algum de vocês já deve ter visto da Cheetah, que é um robô que corre igual um... Olha a precisão de controle de equilíbrio. Parece o pescoço da galinha, né? Então, assim, aqui é só para mostrar um pouco dessa evolução. Eu falei do pescoço da galinha. Todo mundo já reparou que o pescoço da galinha é estável? Já repararam? Tipo, você pegar uma galinha agora e mexer ela, o pescoço mantém no mesmo lugar. Aí, o que é legal disso? É verdade, vocês já viram isso? Quando vocês verem uma galinha assim, vocês tentam pegar a galinha para fazer esse teste. Eu sou da roça, né? É mais fácil eu ver galinha. Eu vejo galinha com mais frequência. Com que frequência? O tempo todo. É muito legal, porque você pega ela, se você chacoalhar, depois procura no YouTube, o pescoço dela mantém intacto. Aí o que a galera já fez? Pegaram um capacetinho, fizeram um capacetinho para a galinha, colocaram no cestinho da bike, da bicicleta, né? Colocaram a câmera, a filmagem fica perfeita. Você não precisa daqueles estabilizadores de câmera que você tem que comprar, que são caríssimos.
É muito legal, parece uma coisa tão besta que... Para fazer... Fica perfeita a imagem, porque se dá soco com a bicicleta e a galinha não mexe o pescoço, ela fica lá com o pescoço intacto. Então a filmagem fica muito boa. Todas as galinhas ou só? Qualquer galinha. Acho que as aves em geral, as aves em geral, se você pegar o tipo, Só galinha caipira? não, todas, o estabilizador dela mesmo. Mas ó, então tá bom, uma coisa mais fácil para vocês. Vão até o centro da cidade, lá tem um monte de pombo. Aí vocês podem pegar um pombo e se chacoalhar, ele vai ter o mesmo processo. As aves, em geral, têm o estabilizador no pescoço. E olha que legal, quando a gente fala de criatividade e de conexão. O engenheiro aí, né, doido, acho, ele percebeu isso, que é quando você olha para a natureza e adapta algumas coisas de forma artificial. E eles implementaram, eu não me recordo se foi na BMW ou na Mercedes, o estabilizador do carro foi feito nos mesmos moldes, ou seja, a roda está lá assim e o carro continua intacto, estável. É a aplicação do pescoço da galinha para o carro. Então, olha que interessante. E quando a gente olha ainda mais além, né, a 3M é, assim, a número 1 em fazer esse tipo de coisa, que é olhar para a natureza e fazer um produto, né, específico para nós, humanos, baseado nisso. Sabe aqueles negocinhos que apertam, assim, que geralmente ginastas, atletas colocam para apertar o músculo? De onde vocês acham que veio aquilo? A ideia. Da pele da girafa. Para a girafa se sustentar naquele corpão gigante dela, o tecido, né, da girafa ele tem que ser bem justo, bem apertado, bem firme. Então eles olharam para o tecido, como é feita a estrutura do tecido, né, da pele da girafa, até porque basicamente as pernas da girafa é só o osso e pele, né? Pele e osso. Não tem lá muitos músculos, mesmo as ligas que tiverem, pela altura dela, não comportaria. Então, esse tecido ele funciona, né, como uma forma de garantir isso, essa estabilização do corpo, para ela não cair, não quebrar muito fácil. E assim várias outras, mas um outro super conhecido, né, é do carrapicho. Esse é super conhecido, que é a do velcro. Olharam para o carrapicho e fizeram um velcro. E tem aí vários outros, como por exemplo, de uma ideia que é a caneta Bic. Agora eu não me recordo qual foi a ordem. Sabe aquele rolãozinho que você passa debaixo do braço? Foi olhando para a esfera da caneta, que também é bem semelhante, ou vice-versa. Acho que a caneta deve ter surgido antes disso, mas é bem semelhante o processo. E isso é bem legal. Então, procurem depois do pescoço da galinha. Coloca lá, pescoço da galinha, filmagem no YouTube, que vocês vão ver os videozinhos todos bonitinhos que o pessoal faz. Bem legal. Impressão 3D, né? A gente sempre está falando de impressão 3D. Aqui tem a Local Motors, que é uma empresa de uma comunidade de usuários fascinados por carros que fazem carros impressos. Então, isso daqui é um modelo onde exceto as partes que são ligas de metais mesmo, aí eu não sei como eles fazem, provavelmente usam impressão 3D também, mas a ideia da Local Motors é criar esses carros todos feitos com impressora 3D. Então, o pessoal que são fascinados por carro, eles fazem o design, mandam para uma impressora e o pessoal imprime toda a estrutura do carro. Drones super conhecidos e tem uma série de utilidades. Aqui uma utilidade bem básica, que é salva-vidas. O cara está se afogando, até o salva-vidas chegar, dependendo do lugar que ele está, demora um pouco. Então, vamos mandar o drone de forma mais rápida e assim a gente consegue salvar a vida dessa pessoa antes. Então, aqui é um vídeo só de demonstração de uma aplicação. Hoje os drones estão muito popularizados, tem gente que usa para casamento, para sensoriamento remoto e assim por diante. A grande sacada é a gente pensar nessas aplicações, né? Não estou falando somente dessas tecnologias, mas de qualquer outra tecnologia. Seja um Excel da vida. Que tipo de aplicação diferenciada que eu posso fazer com ele que agilizaria o meu dia a dia, ou minha tomada de decisão, que me deixaria mais produtivo. E entrando agora um pouquinho em inteligência artificial, né? Tem algumas aplicações muitas vezes assim, você fala, puxa, tem inteligência artificial nisso? Tem, porque a inteligência artificial em si
nada mais é do que uma tentativa da reprodução, de reproduzir digitalmente, né, artificialmente, aquilo que nós já fazemos, que é um olhar, uma percepção de algo, e assim por diante, o falar, o ouvir, dentre esses outros sentidos. Alguns são mais difíceis, né, e outros nem tanto. Mas uma aplicação bem básica, que seria uma série aí de aplicações visual, né, e de nossa capacidade de cálculo matemático, que é o Photomath. Quem aqui conhece esse aplicativo? Algumas pessoas conhecem. É bem legal esse aplicativo, por quê? Porque ele te permite fazer alguns cálculos, assim, principalmente olhando, né, para o ensino básico, ele dá a resposta para você e te explica o passo a passo que se faz uma conta, basicamente tendo o aplicativo instalado no celular. Eu não sei se ele já está para Android, mas ele tem para iOS. E ele mostra passo a passo como é feito o cálculo. Então aqui eu trouxe um cálculo. Quem quiser fazer um teste é só baixar o aplicativo. Ele realmente funciona. Ou se vocês quiserem escanear depois, deixa eu tirar o iPad daqui. Aí para quem tiver curiosidade, a gente pode verificar isso. Ver se ele vai pegar. Eu tenho que ir um pouco mais longe, no meio da sala. Ele já leu aqui o cálculo, ele falou que x é igual a 8. Eu nem estou conectado na internet. Tá certo? Aí, só falta o cálculo estar errado, né? Então, assim, quem quiser ver, aí aqui quando eu clico no botão vermelho, ele mostra o passo a passo, como ele chegou nesse cálculo. Então vocês podem testar, eu não sei se ele ainda já está disponível para Android, mas para quem tem iPhone já pode brincar com o aplicativo. E engraçado que ele mostra até a curva do gráfico, né, para achar o valor de x. É bem legal esse aplicativo. Então assim, falar, poxa, mas isso é inteligência artificial? Por trás desse sistema porque ele tem que fazer reconhecimento de imagem. Mas reconhecimento de imagem é simples fazer, né? É simples para quem usa já uma ferramenta pronta, mas para quem tem que desenvolver do zero lá o código, você tem que fazer ele interpretar cada pixel aqui, né? Tem todo um algoritmo aí que nem eu sei direito como é que funciona, mas quem trabalha aí, quem faz ciência da computação deve ter um entendimento mais claro disso, mas é para ele fazer a análise dessa conta. Eu baixei recentemente o aplicativo, será que ele já está atualizado para reconhecimento? Porque eu não fiz esse teste. E você escreveu o número? Eu tento escrever... daqui mesmo? Tenta depois escrever e ver se ele reconhece. Então, provavelmente sim, se ele está falando ali. O que é mais legal ainda, né? Você escreve seu número e ele reconhece, está lá no caderno, poxa, errei o cálculo e vamos lá aprender como faz. É bem bacana. Não deixa... se a gente olhar essa nova geração, as criançadas aí, elas vão querer aprender como que faz a conta. Vou ter que esperar o professor até no dia seguinte? Não, já vou resolver o meu problema. O aplicativo já mostra como faz. Deu certo? Deu certo, ele reconhece. A sua letra? Uhum. Ó, que show. Esse aqui é um teste. Ó, que bacana. Obrigado aí. Eu não tinha feito esse teste ainda. Mas é legal, são aplicativos simples, mas que usam esse conceito de inteligência artificial para fazer isso. Óbvio que tem outros níveis de aplicativo que fazem outras coisas com a inteligência artificial para trabalhar aí com outro tipo de dados. E aqui tem um experimento, que esse é mais simples, as pessoas tendem a conhecer mais. Não sei se todo mundo já testou, que é o Google Translator. Todo mundo já testou? É a tradução de plaquinhas. Opa, deixa eu voltar. Isso daí funciona bem. É super legal. Era uma empresa paralela antes, um aplicativo paralelo, o Google comprou e integrou, né? E funciona mesmo. Não dá mais para ficar perdido em nenhum lugar do mundo.
Legal, né? Eu trouxe aqui uma placa, se alguém quiser fazer esse teste que não conhecia o aplicativo antes, pode testar. Eu acho que eu estou sem o Google Translator instalado. Deixa eu verificar. Bom, alguém gostaria de testar? Senão a gente pode passar e vocês testam em casa depois para ver como que funciona. É que eu fiquei sem o Translator instalado aqui. Esqueci de instalá-lo. Mas ele funciona muito bem também. Quem já testou aí sabe da efetividade dele. Esse aqui também. O mais engraçado é que até mesmo quando tem alguma coisa em volta, tal, independe, ele vai traduzir e vai deixar a letra da cor que ela está e o fundo também. Isso que é legal, ele tem essa capacidade de fazer esse reconhecimento. Bom, vamos dar continuidade aqui então, depois eu mando a apresentação para vocês e se tiverem dúvida no final também vocês podem perguntar. Falando de realidade virtual e realidade aumentada, todos sabem diferenciar uma da outra? É claro para todo mundo, porque nós temos dois tipos de tecnologias, embora um pouco semelhantes, tem uma grande diferença. Vocês sabem a diferença de uma realidade virtual para uma realidade aumentada? Beleza. Realidade aumentada, provavelmente se eu falar de Pokémon GO aqui, todo mundo vai saber, né? Todo mundo conhece Pokémon GO? Basicamente, aquilo é realidade aumentada. É quando você tem uma camada digital interagindo com o mundo real. Então é o exemplo típico de Pokémon GO, que você está lá com a câmera aberta e tem uns bichinhos na sua frente, só que você está vendo o mundo real também. Realidade virtual é quando você se fecha num outro mundo, que não é o seu mundo real. Aí é só virtual. Então essa é a diferença. E tem um vídeo, deixa eu verificar porque ele não está rodando. Por alguma razão o vídeo não está rodando aqui, mas tudo bem. Tinha um vídeo que demonstra, né, esses dois tipos de tecnologia de formas diferentes, mas é Pokémon GO realidade aumentada e algum outro que você pode, hoje em dia no próprio YouTube, se você tem alguns vídeos que pelo aplicativo do celular permite você colocar em realidade virtual, que eles são gravados em 3D. Aí se você tiver aquele óculos que você compra hoje em qualquer lugar, coloca o celular dentro dele, aí você consegue fazer esse teste. Ou até mesmo aqueles óculos de papelão também, que dá para comprar em alguns lugares. Ele te permite ter essa experiência de realidade virtual, que aí você só está imerso naquele mundo digital, digamos assim. Tem algum tipo de trabalho em realidade virtual? Trabalho em si? Tem vários cases assim, de pessoal que já utiliza para educação, por exemplo, mas você diz trabalho em si? Olha, eu desconheço se alguém daqui já teve algum contato, assim. Eu já vi algumas aplicações que, assim, pessoas que vão tomar injeção, tirar sangue, elas tendem a ter, principalmente as pessoas que têm medo, elas colocam óculos e ficam imersas num outro ambiente e isso dá uma relaxada na pessoa. Psicólogos também utilizam isso para tratamento de alguns traumas. Então, sei lá, eu tenho trauma de algum bicho, de cobra. Aí ela vai fazer esse tratamento. Talvez não seja para, sei lá, você vai entrar naquele mundo porque os óculos que são bons é muito realístico. Então, poxa, vai colocar uma cobra na frente da pessoa? Não, mas vai colocar ela em algumas situações que trabalharia com isso. São alguns cases que eu já vi, não sei se efetivamente estão trabalhando com isso 24 horas. Mas depois a gente pode... Passar o cabo ali dentro. O cara criar na realidade virtual, primeiro passar no virtual... Ah, sim, já tem modelos, assim, tipo de... Só que está relacionado... Virtualmente, para depois no prazo... Isso. Incidente... Isso dá para fazer simulações, igual ele falou lá de medicina. Você pode ter aplicações. Eu não sei se tem hospitais já fazendo isso. Nesse caso, não sei se tem empresas de engenharia, por exemplo, fazendo isso. Eu não conheço uma que realmente faça. Talvez tenha, provavelmente tem. Realidade aumentada,
de você olhar para aquela canaleta e verificar. Isso eu sei que também tem cases, principalmente em depósitos, que o pessoal está com óculos, eles olham assim já para o pallet, que tem as mercadorias, eles já conseguem ver as informações, tipo do Homem de Ferro. Já traz algumas informações, né, com aqueles dados. A Meta é uma empresa que chama Meta Glass. Eles estão fazendo óculos muito realísticos com relação a isso. Só que ainda está muito fase experimental, porque usar aqueles óculos ainda é pesado. Alguém já testou o HoloLens da Microsoft? Aquilo é incrível. Tipo, você coloca o óculos assim, você vê até o olho da pessoa, só que ele reproduz a câmera. E assim, você pega por exemplo, virtualmente falando, você pega uma mesa, coloca aqui a mesa. Aí você vai anda com aquele óculos, independente de onde você estiver, você vê a mesa ali. Você consegue vir, dar volta na mesa e a mesa continua estática. Ela não mexe na medida que você vai andando, entendeu? O HoloLens é um projeto da Microsoft, mas ainda está na mão de desenvolvedores. A aplicação prática disso é mais diversa. Imagina para um ambiente em que você tem que fazer de móveis planejados. Você conseguiria fazer o cliente, olha, cliente, aqui está a mesa que você quer, aqui está o armário, você consegue embutir o armário, você consegue embutir todos os modelos 3D que o pessoal já cria, e aí ele pode andar por esse ambiente, principalmente se for numa sala em branco, você provavelmente conseguiria dimensionar essa sala, ou deixar na escala, né? E teria uma aplicação prática disso. Agora, falar assim, Renato, eu conheço alguém que esteja fazendo isso agora, ainda não. Só tem cases que a gente vê na internet. Mas é um futuro bastante próximo. Principalmente quando eu tive contato com o HoloLens da Microsoft, eu falei, gente, o que é isso? Tem um jogo do HoloLens que é assim, se você está na sua casa, tem um sofá, a mulher sai da porta, se você deixar a porta aberta, se não deixar ela aparece assim do nada, mas se você deixa a porta aberta, o óculos identifica, aí a mulher sai da porta, se tiver sofá, ela senta no seu sofá, parece um negócio bem bizarro, e ela fala com você. Se não tiver o sofá, ela fica de pé na sua frente. Então ela identifica o ambiente e a partir disso te dá essa... E é um jogo, né? Tipo um jogo de detetive, se eu não me engano. É muito doido aquilo. Então, as aplicações são inúmeras, né, de realidade virtual e realidade aumentada e tende a crescer e popularizar também, assim como essas outras tecnologias. E tudo isso, né, o que é importante a gente ter em mente? Que essas tecnologias e os produtos estão se tornando cada vez mais digitais. Quando a gente fala nisso, você pode, antes de vir fisicamente colocar, você pode fazer um produto digital, né, falando em produto digital. O desempenho cresce exponencialmente, ou seja, cada dia que passa, esse desempenho, né, processamento, a rapidez, a velocidade de estudo tem crescido e o preço tem caído exponencialmente. Vide os computadores que são os mais conhecidos, o celular, cada vez mais você tem um celular com um processador melhor, com uma capacidade melhor, a um preço mais acessível, exceto Apple, que nunca cai o preço daquilo, mas tudo bem, é só para nós. E isso tudo cria um movimento que a gente chama de organizações exponenciais. Inclusive, esse é um livro bem bacana. Aqui está em inglês, mas já tem um livro em português, eu recomendo a leitura, que traz esse olhar bastante abrangente de por que algumas empresas crescem muito rápidas, de forma extremamente efetivas, mantendo uma equipe enxuta. E quando a gente fala de organizações exponenciais, a gente está falando de um cenário em que os nossos concorrentes podem estar surgindo nas famosas garagens, mas não concentradas no Vale do Silício, mas sim em qualquer lugar do mundo, desde que tenha aí, né, uma singela conexão com a internet. Hoje nós temos um poder computacional no nosso celular que, até então era desconhecido. Você tem acesso ao Watson, que é uma das ferramentas da IBM de inteligência artificial, cognitiva, que assim, através do celular você conseguiria desenvolver algumas aplicações com ele. E quando a gente fala de que o nosso concorrente pode estar na garagem, é porque a gente está falando realmente de aí uma série de empresas que também são conhecidas como as unicórnios, aí, que são empresas que valem acima de $1 bilhão de dólares, né? E assim, olha a competição, aqui é só uma parte desse mercado, mas é possível nós criarmos projetos hoje que
tem um potencial de agregar na vida de bilhões de pessoas. Mas tudo isso requer, então, isso que a gente vem falando, né, de mentalidade digital. Não é assim, pô, eu estou na área de recursos humanos, deve ter um monte de tecnologia, né, você que está na área de recursos humanos, deve ter um monte de tecnologia que já ajudam esses profissionais. Uma das tecnologias, né, que assim pode parecer bastante básica, mas é a Love Mondays. Quem conhece Love Mondays? É um sisteminha, um sistema, na verdade, não estou desprezando o sistema, mas é um sistema que você pode avaliar as empresas, colocar os cargos e salários, e isso tudo utilizando tecnologia. Pode parecer bastante simples, mas é um input bastante legal para a equipe de RH, por exemplo. E assim como diversas outras ferramentas para diversas outras profissões. E nisso tudo, para a gente começar a ter essa mentalidade digital, nós temos que reavaliar diversos processos, porque ainda temos diversos processos ineficientes. Eu, como empreendedor atualmente, e trabalhando a princípio sozinho, eu empreendedor, né? Se eu não reavaliar os meus processos diariamente, tentar automatizar isso, eu vou ficar escravo da tecnologia. Então tem ferramentas como o Zapier, Pluga, algumas outras ferramentas que você conecta aplicações e elas fazem um trabalho por você. Por exemplo, quando vocês preencheram esse cadastro, quando eu chegar em casa, automaticamente isso vai estar no meu mailing. Eu não vou ter que digitar a lista. Isso seria um trabalho árduo e desnecessário para 2018, certo? Então, quando eu chegar lá, eu posso depois criar um processo bastante simples de automação de e-mail e vou disparando o e-mail para vocês uma vez por mês, por exemplo, para a gente manter essa conversa, com algum tipo de comunicação. Isso é muito simples de fazer. Simples, porém um pouquinho trabalhoso do ponto de vista que eu tenho que criar o e-mail ainda. Então, exige um humano ali atrás, com a criatividade dele, fazendo isso. Mas, se de repente eu abro um evento, eu consigo, através de ferramentas de integração, integrar. Poxa, você acabou de se inscrever no evento, você cai no meu e-mail, eu já te envio série de e-mails. Se você abriu até o último e-mail, eu posso te enviar alguma outra coisa, algum outro convite ou algo assim. São processos que nós temos que reavaliar o tempo todo. Te jogo lá para o CRM, aí eu estou falando de coisas de marketing e vendas, mas assim, o nosso dia a dia acaba sendo muito isso, né? A gente tem que pensar como podemos integrar cada um desses pontos. E para essa reavaliação de processos, ferramenta bastante simples, que é o Canvas, que às vezes a gente pode vou pensar num projeto, modela em cima disso, é muito mais fácil do que você ficar pensando num papel em branco. Isso vem para facilitar, não é que vai te deixar travado em cima de um modelo, mas te facilita a vida. Ser ágil, você pensar, né, no desenvolvimento de um produto. Assim, preciso fazer o protótipo de alguma coisa, não é um protótipo que não tenha funcionalidade mínima. É um protótipo que tem o mínimo que seja funcional para o usuário. Então aqui, ao invés de eu fazer bem a roda, só a roda não é útil para ninguém. Mas quando eu penso aqui em fazer um pequeno skate, que adiciono depois um volantinho aqui, um guidão, que eu faço uma bicicleta, uma motocicleta e vou para um carro, eu consigo fazer esse desenvolvimento com ciclos de interação bem rápido de aprendizado, né? Ao invés de eu fazer isso daqui, ninguém usar ou ter que voltar para cá para refazer todo o processo, eu começo aqui com o mínimo viável para as pessoas. Então, esse é o tipo de mente que a gente tem que ter de agilidade. E a outra ferramenta que pode ajudar é o Design Sprint. Tem um livro chamado Design Sprint também, feito por um profissional que saiu do Google. E a ideia dele é a concepção de um projeto do zero em uma semana. Óbvio que com uma certa organização, principalmente se você for aplicar esse projeto dentro da empresa. Uma estrutura muito grande, às vezes fica um pouco complicado se organizar todos os gerentes, os tomadores de decisão dentro de uma sala para fazer isso. Mas aqui ele explica como você fazer o mapeamento, fazer o desenho, fazer a decisão dos aspectos que vão estar no protótipo, prototipar em um dia, né, fazer esse protótipo e no dia seguinte testar tudo isso em uma semana, fazer o levantamento desse projeto. Para quem trabalha no mundo digital, isso é bem real, assim, porque a gente está fazendo ciclos de interações rápidas, porque eu não vou desenvolver um site com todas as funcionalidades para eu depois descobrir que o cliente não gostou de nada daquilo, eu ter que voltar e refazer tudo, eu vou aos poucos. Então é possível fazer isso. E na vida real também é.
E para trazer, né, isso, um exemplo disso é como que eu poderia fazer um aplicativo, né, nesse formato. Esse que seria uma ideia de um aplicativo que você clica e o bonequinho fica mudando o movimento. Só que olha a sacada deles para fazer o vídeo, para compartilhar esse vídeo e verificar se as pessoas gostaram do conceito. Acho que ficou um pouco cortado, mas é uma cartolina com o celular desenhado, filmaram no ângulo ali que dava a ideia de que era realmente um aplicativo que você estava clicando. Algo extremamente simples. E também nós não podemos esquecer aí de avaliar um pouco das tendências que estão acontecendo. Tem diversas ferramentas que auxiliam nisso, como por exemplo o Google Trends, você buscar alguns termos e verificar a curva de crescimento por aquele termo. Tipo, se eu colocar blockchain, criptomoedas, Bitcoin, e colocar um período de tempo tipo de 1990 até hoje, você vai perceber que um determinado período a curva começou a subir e tem uma tendência bem grande de crescimento. Então, é importante a gente sempre estar antenado no que está acontecendo no mundo. Afinal de contas, né, a única constante que nós temos hoje é a mudança, e todo mundo, um monte de gente fala isso, porque a gente não tem, na verdade, uma constante. Fala, olha, isso é constante o tempo todo. Tem diversas empresas morrendo e diversas outras nascendo. E a regra moderna, então, dessa competição é o seguinte: quem aprende rápido, ganha. Então, se você não aprender suficientemente rápido, você vai ficar para trás de fato e não vai conseguir aplicar as suas ideias em nada. E nisso tudo, eu trouxe aqui algumas outras dicas de leitura. Esse livro aqui é muito legal, do Thiago Matos, vai lá e faz. Tem um livro aqui do Vale do Silício, do Reinaldo Normand, junto com esse Innovation ao Quadrado aqui também, que é bem legal, do mesmo autor. Ele traz algumas visões, né, um pouco mais profundas de algumas outras tecnologias que eu não explorei aqui, que eu poderia falar, de repente, de blockchain, igual eu falei, criptomoedas, mas até porque eu estou estudando um pouco mais disso. Mas aqui ele traz essas novas, algumas outras tecnologias, e aqui ele fala de um conceito voltado à educação e como que a gente está lidando com esse mundo, que é bastante interessante. Afinal de contas, né, as oportunidades elas não surgem, somos nós quem as criamos, a gente tem que ter isso bem em mente. A pessoa não me deu oportunidade. Tá, beleza, mas e aí, o que você vai fazer? Tente você criar suas próprias oportunidades e não fique esperando muito pelos outros, não, porque senão isso vai acabar não acontecendo. Tá joia, gente? Então, isso é tudo que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Aqui estão os meus contatos, vou ficar aqui um tempinho, quem quiser bater um papo. Se vocês tiverem dúvidas também, vou abrir esse espaço agora para a gente compartilhar um pouco aí de ideias. Tá joia? Muito obrigado.